A névoa da manhã se agarra à margem do rio como hálito em uma pedra fria. Há 400 mil anos, no norte da Espanha. Uma figura musculosa emerge do abrigo de madeira, ombros 2 vezes mais largos que os seus, crânio grosso como armadura, mas olhos que brilham com uma inteligência que envergonharia a maioria dos humanos modernos. Ela é o Homo heidelbergensis e está prestes a começar um dia mais complexo do que qualquer criatura antes dela já viveu. O fogo ainda arde da noite passada, cuidadosamente protegido com pedras dispostas em um círculo perfeito. Ela não o reacende apenas, ela seleciona madeiras específicas. Pinheiro para calor rápido, carvalho para uma queima longa. Ela conhece a química da combustão 400 mil anos antes de a química existir. Seus dedos grossos, poderosos o suficiente para quebrar seu pulso, arrumam delicadamente a lenha miúda com a precisão de um cirurgião. Ao redor dela, o acampamento desperta. Não uma reunião aleatória, mas um assentamento organizado. Abrigos, feitos de postes de madeira e peles de animais, formam um semicírculo ao redor da lareira central. Cada estrutura está voltada para o fogo, um planejamento arquitetônico que considera a direção do vento, a drenagem e a defesa. Não são cavernas. São os primeiros lares intencionais da humanidade. Uma criança, talvez com 8 invernos, ajuda sua avó a afiar ferramentas de pedra. As mãos do menino já mostram os calos de um artesão. Perto do fogo, 2 homens examinam hastes de madeira, verificando a retidão, testando a flexibilidade. Eles não estão fazendo simples varas. Estão projetando armas de precisão que voarão certeiras a 70 metros. A rotina matinal não é aleatória. Carregadores de água vão para o rio com sacos de couro costurados. Caçadores verificam as pontas das lanças, substituindo qualquer uma que mostre microfraturas. Mulheres preparam fibras vegetais para cordoaria. Seus dedos trabalhando com uma eficiência prática que fala de gerações de conhecimento. Isso é organização industrial antes que a indústria exista. À medida que o sol sobe, pintando as colinas espanholas de ouro, o acampamento se transforma em uma oficina. Cada pessoa tem um papel. Cada ação tem um propósito. Eles se movem com a confiança de superpredadores que conquistaram o frio, domaram o fogo e construíram os primeiros lares permanentes do mundo. Eles são arquitetos do futuro. E esta manhã, como toda manhã por 200 mil anos, estão construindo a fundação da humanidade. Um dia perfeitamente planejado de cada vez. Suas mãos selecionam o galho de abeto com o cuidado de um luthier escolhendo madeira. Nem muito verde empenaria, nem muito seco quebraria. O equilíbrio perfeito de flexibilidade e força, crescido reto na acirrada competição da floresta por luz. Esta árvore foi observada por 3 estações. Esperando por este momento, hoje ela se torna a morte encarnada. O processo leva dias. Primeiro, descascar a casca com raspadores de pedra tão afiados que poderiam barber. A madeira por baixo brilha pálida como osso. Usando ferramentas de pedra endurecidas no fogo, ele molda a haste, verificando constantemente o equilíbrio, testando a flexão. A cada poucos minutos, ele mira ao longo de seu comprimento como um atirador de elite, verificando o cano de um rifle. Uma pequena curva poderia significar a diferença entre carne e fome. Mas a genialidade não está apenas na haste, está na ponta. Esculpida até um ponto mais duro que o cobre. Depois mantida sobre chamas específicas em ângulos exatos. O fogo penetra na estrutura celular da madeira, transformando o abeto macio em algo que pode perfurar a pele de um cavalo, quebrar costelas, alcançar corações. Ele não está fazendo uma vara pontiaguda. Ele está projetando um míssil guiado. Observe seu filho, aprendendo pela observação. O menino tenta fazer sua própria lança, falhando repetidamente. Cada falha é uma lição. Pressão demais, a madeira racha. Ângulo errado, a ponta enfraquece. O pai não corrige com palavras, mas com gestos, guiando as mãos, demonstrando a pegada. Esta é a primeira educação técnica da humanidade, passada de geração em geração sem escrita, sem a linguagem como a conhecemos, mas perfeita em sua transmissão. O teste vem ao amanhecer.
o mestre arremessa sua lança em um alvo, uma pele de veado esticada sobre terra batida. Ela voa certeira, cobrindo 70 metros em batimentos cardíacos, perfurando a pele com um som de trovão. A ponta emerge sem sangue, mas letal, tendo atravessado completamente. Lançadores de dardo olímpicos modernos reconheceriam a forma, o movimento de finalização, a física. Ao seu redor, outros criam lanças especializadas. Lanças curtas de impulso para defesa contra leões das cavernas. Lanças de arremesso mais leves para presas menores. Lanças pesadas para a caça de mamutes. Cada projeto refinado ao longo de séculos, cada melhoria compartilhada entre as populações. Eles não apenas inventaram a lança. Inventaram todo o conceito de desenvolvimento de armas. A madeira se lembra de cada golpe que a moldou, cada chama que a endureceu, cada mão que a equilibrou. Quando os arqueólogos encontrarem essas lanças 400.000 anos depois em Schöningen, ainda letais, ainda perfeitamente equilibradas, eles perceberão que estes não eram humanos primitivos. Eram engenheiros cuja matemática era memória muscular, cujo laboratório era a floresta, cujo exame de graduação era a sobrevivência. Os mestres da lança não apenas caçavam, eles transformavam a física em comida. As fraturas do crânio contam uma história de terror em cálcio. 2 buracos, perfeitamente alinhados, acima do olho esquerdo. A arma, provavelmente uma lança de madeira ou um machado de pedra, golpeou 2 vezes com precisão praticada. Isso não foi fúria. Foi uma execução. Há 430.000 anos, cima de Los Huesos, Espanha. A vítima era jovem, saudável, provavelmente nunca viu o que a atingiu. O primeiro golpe a teria derrubado. O segundo garantiu o resultado. Então o corpo foi carregado, não arrastado para o fosso. 43 pés para dentro da escuridão, juntando-se a outros 27 no que se tornaria a cena de crime mais antiga da arqueologia. Imagine um momento. Talvez uma discussão sobre comida, parceiros, liderança. Talvez algo mais simples, um olhar interpretado como desafio. Um território atravessado sem permissão. As mãos do assassino, evoluídas para criar ferramentas e controlar o fogo, descobrindo que também podiam controlar a morte. O peso da arma, o ângulo de ataque, o ponto preciso de impacto, tudo calculado em um cérebro grande o suficiente para entender as consequências, mas ainda não sobrecarregado pela lei escrita. A resposta da comunidade revela algo profundo. Eles nem abandonaram o corpo, não esconderam o crime. Carregaram seu morto assassino ou vítima, nunca saberemos, para um lugar especial. O fosso dos ossos não foi acidental. Foi intencional. Cada corpo colocado com um propósito, alguns possivelmente com cerimônia. Mesmo na morte, mesmo no assassinato, havia significado. Mas aqui está o que muda tudo. Entre os corpos, jaz uma mulher idosa com graves problemas de coluna. Alguém que não podia caçar, não podia coletar, mal podia andar. No entanto, ela viveu por anos com sua deficiência, alimentada por outros, protegida pelo grupo. A mesma comunidade capaz de assassinato era capaz de uma compaixão que humilharia as sociedades modernas. O assassino viveu entre eles depois. Dormiu junto às mesmas fogueiras, comeu das mesmas caçadas, talvez até tenha ajudado a carregar sua vítima para o fosso. Não havia polícia, nem sistema de justiça, mas de alguma forma o grupo continuou. O primeiro assassinato criou o primeiro dilema moral: como punir quando a punição não foi inventada. Na escuridão de cima de Los Huesos, 28 crânios olham para cima através de órbitas vazias. Eles se lembram da primeira vez que as mãos humanas se voltaram da criação para a destruição. Testemunharam o nascimento da capacidade mais sombria da humanidade, o fim intencional de nossa própria espécie. Cada assassinato desde então, cada guerra, cada genocídio, ecoa aquele primeiro golpe fatal acima de um olho esquerdo na Espanha pré-histórica. Os ossos mantêm seu silêncio sobre quem golpeou quem e por quê. Mas eles gritam uma verdade. Nós nos matamos uns aos outros desde antes de sermos totalmente humanos. A violência não é moderna. É mais antiga que nossa espécie. E 430.000 anos depois, ainda não aprendemos a parar.
Os olhos da velha nunca deixam as chamas. Em seus 60 invernos, uma idade imensurável, em um mundo onde 30 é ser idoso, ela aprendeu todos os humores do fogo. A base azul, que significa calor perfeito. As pontas amarelas que desperdiçam madeira. O núcleo branco, onde as ferramentas de pedra podem ser transformadas. Ela não apenas cuida do fogo. Ela o rege como uma sinfonia. O fogo desta noite é especial. Construído sobre uma base de pedras dispostas em espiral, criando padrões de fluxo de ar que os engenheiros modernos aprovariam. Ela o alimenta com madeira cuidadosamente selecionada a carvalho para o calor base, pinho para chamas rápidas quando necessário, casca de bétula para iniciar fogos secundários. Isso não é uma queima aleatória. É química sem equações, física sem fórmulas. Observa ensinar aos jovens. Uma garota, talvez com 12 anos, aprende a guardar as brasas para a noite. Cobertura demais e elas sufocam. Cobertura de menos e elas morrem antes do amanhecer. A garota pratica o movimento, espalhando as cinzas de maneira precisa, deixando pequenas vias de ar, criando o fogo de amanhã enquanto o de hoje ainda queima. Um erro significa começar do zero, quando a geada da manhã umedece tudo. O fogo serve a 20 propósitos simultaneamente. Cozinha a carne, quebrando proteínas que de outra forma exigiriam músculos mandibulares maciços para mastigar. Aquece pedras para a fabricação de ferramentas de amanhã. Seca roupas molhadas, defuma peles, endurece pontas de lanças, fornece luz para o trabalho noturno. A fumaça afasta os mosquitos, sinaliza para outros bandos, talvez até carregue significado em seus padrões. Mas observe o que acontece quando estranhos se aproximam. A guardiã do fogo adiciona plantas específicas ervas que criam uma fumaça distinta. Cada bando tem seu cheiro característico. É uma identificação sem palavras, transmitindo somos o povo do rio, ou somos os caçadores da montanha. A fumaça fala uma língua mais antiga que as palavras. Ela se lembra de quando o fogo era raro, precioso, carregado em fungos incandescentes de acampamento em acampamento. Agora, eles podem fazê-lo batendo pedras para criar faíscas, capturando-as em iscas preparadas. Mas ela ainda trata cada chama com reverência. O fogo os transformou de apenas mais um macaco em mestres da noite. Permitiu que se mudassem para o norte, sobrevivessem a invernos, digerissem alimentos que antes eram tóxicos. À medida que a escuridão se aprofunda, o fogo se torna uma fortaleza. Leões das cavernas rondam as bordas da luz, seus olhos refletindo um verde. Mas eles não cruzarão a barreira de chamas. A guardiã do fogo adiciona troncos maiores, criando uma parede de calor e luz. Dentro deste círculo, os humanos estão seguros. Lá fora, a morte espera com pacientes olhos amarelos. Amanhã, ela ensinará a garota sobre a chuva de fogo como aquecer pedras até que rachem, criando lascas afiadas. Sobre a medicina do fogo, quais madeiras criam fumaça antibacteriana. Sobre a linguagem do fogo, como diferentes chamas carregam diferentes mensagens. A velha está morrendo, mas seu conhecimento a sobreviverá por 400.000 anos. Os cavalos sentem que algo está errado. 20 animais, incluindo éguas prenhas e potros da primavera, agrupam-se nervosamente na beira do lago. O vento não traz cheiro humano. A linha das árvores não mostra movimento. No entanto, seus sinos de alarme evolutivos gritam perigo. Eles estão certos. A morte os cerca por 3 lados, invisível, paciente, coordenada. O sinal é o chamado de um pássaro que não soa bem. De repente a floresta explode. 15 caçadores emergem de um esconderijo tão perfeito que as forças especiais modernas tomariam notas. Eles esperaram desde antes do amanhecer, cobertos de lama e matéria vegetal, respirando através de juncos ocos quando os cavalos passavam a uma distância de toque. Isso não é caça. É uma guerra contra uma espécie que pode correr a 40 milhas por hora. O garanhão líder reage instantaneamente, virando-se para a única fuga ao lago, exatamente como planejado. Caçadores escondidos se erguem das águas rasas, onde estiveram submersos por horas, corpos azuis de frio, lanças prontas. Os cavalos se viram de volta para a margem, diretamente para o campo de matança que os humanos prepararam. Cada rota de fuga calculada,
cada reação antecipada. As lanças voam em sequência, não uma barragem caótica, mas ondas cronometradas. As primeiras lanças atingem os tendões dos animais da frente, destruindo a mobilidade. A segunda onda visa as éguas prenhas, mais lentas e mais valiosas. A terceira onda consiste em lanças de impulso para combate corpo a corpo. É organizado como uma operação militar, porque é exatamente isso que é. O primeiro exército não estava lutando contra humanos. Estava lutando pelo jantar. Um jovem garanhão consegue passar magnífico em seu desespero. Um caçador, provavelmente com 16 anos, corre ao seu lado a uma velocidade impossível, acompanhando o passo do cavalo por 50 metros. Em plena corrida, ele lança sua lança, a ponta entrando atrás da omoplata, perfurando ambos os pulmões. O cavalo corre mais 100 metros apenas com a adrenalina antes de desabar. O garoto contará essa história até morrer. Seus netos a pintarão nas paredes das cavernas. Em 12 minutos, 8 cavalos estão no chão. 3 escapam para espalhar seu medo genético das margens dos lagos. Os humanos começam o abate imediato, não um corte aleatório, mas uma desmontagem sistemática. As equipes se especializam, uma para a remoção da pele, outra para a extração de órgãos, uma terceira para o seccionamento da carne. Eles trabalham com a eficiência de um matadouro moderno, mas com ferramentas de pedra e respeito pelo que mataram. Nada é desperdiçado. Carne para comer, ossos para ferramentas, pele para roupas, tendões para fios, cascos para cola, pelos para cordas, órgãos para remédios. Um cavalo alimenta o bando por semanas. 8 cavalos significam sobrevivência durante o inverno, mercadorias para troca com bandos vizinhos, tempo para desenvolver arte e linguagem em vez de procurar comida constantemente. Os cavalos de Schöningen morreram há 300 mil anos, mas sua morte criou algo magnífico à prova de que os humanos podiam cooperar, planejar, antecipar e executar com uma precisão aterrorizante. A grande caçada não era sobre matar. Era sobre se tornar algo mais do que animais. Era sobre nos tornarmos nós. As pegadas contam a história. Pés minúsculos, com apenas 6 polegadas de comprimento, caminhando com confiança entre gigantes. Uma criança heidelbergensis, talvez com 3 anos, seguindo adultos por planícies de lama, onde cavalos foram abatidos, onde leões das cavernas rondavam, onde um passo em falso significava a morte. Mas as pegadas não vacilam. Esta criança não foi carregada. Ela caminhou por um mundo de monstros como se fosse dona dele. Aos 5 anos, as crianças já eram aprendizes da sobrevivência. Observe este menino, fazendo sua primeira ferramenta de pedra sob o olhar paciente de seu avô. Seus golpes são desajeitados, quebrando mais pedra do que moldando. Mas cada falha ensina o ângulo de fratura, o ritmo da percussão, a sensação da pedra boa versus a ruim. Seu avô não corrige com palavras, a linguagem não é sofisticada o suficiente. Ele guia com as mãos, demonstrações, grunhidos de aprovação. A menina ao lado dele, talvez sua irmã, pratica algo diferente. Ela está tecendo fibras vegetais em cordoaria, seus dedos já ágeis por anos observando sua mãe. Aos 7, ela fará cestos. Aos 10, roupas. Aos 12, estará ensinando crianças mais novas, continuando uma cadeia de conhecimento que se estende para além da memória. Essas crianças brincam de jogos que aterrorizariam os pais modernos. Elas escalam penhascos onde um deslize significa a morte. Praticam arremesso de lanças umas nas outras com varas cegas. Exploram cavernas onde os ursos hibernam. Cada jogo é um treinamento. Cada brinquedo é a ferramenta de amanhã. Os fracos não chegam à idade adulta, criando uma seleção brutal por força, inteligência e sorte. Mas observe como o bando também os protege. Quando predadores se aproximam, as crianças são instantaneamente cercadas, os adultos voltados para fora com lanças. Durante as caçadas, as crianças ficam com os anciãos que não podem mais correr, mas cujo conhecimento é insubstituível. À noite, as crianças dormem no centro do grupo, cercadas pelo calor e proteção de adultos que morreriam antes de permitir que o mal as atingisse. Uma infância heidelbergensis durava talvez 8 anos. Aos 9,
você caçava pequenos animais. Aos 12, se juntava às caçadas de adultos. Aos 14, você mesmo poderia ser um pai. A infância era comprimida, mas intensa, cheia de aprendizado que os sistemas educacionais modernos levam décadas para transmitir. Essas crianças aprendiam astronomia para a navegação, botânica para a medicina, geologia para a fabricação de ferramentas, zoologia para a caça, engenharia para a construção de abrigos, tudo antes que pudessem ter barba. As pegadas em sítios por toda a Europa mostram que as crianças estavam em todos os lugares que os adultos estavam. Elas assistiam a nascimentos e mortes, caçadas bem-sucedidas e fome, violência e ternura. Nada era escondido, porque esconder significava não aprender, e não aprender significava não sobreviver. Não eram crianças inocentes. Eram sobreviventes em miniatura em treinamento, absorvendo em anos o que nós distribuímos por décadas. Filhos do trovão, criados no eco de cavalos em debandada e leões rugindo, crescendo mais duros que a pedra, mas capazes de arte, de cuidado, de criar o futuro do nada, apenas com vontade e sabedoria passadas de mão em mão através das gerações. A tempestade se aproxima como uma montanha viva de nuvens negras. Mas ela não entra em pânico. Sua casa, a primeira arquitetura intencional da humanidade, foi construída para isso. Observe verificar cada elemento com a confiança de um engenheiro inspecionando seu projeto. Os postes cravados fundo na terra quando estava macia pela chuva da primavera, agora estão congelados e sólidos como rocha. Ela selecionou cada viga carvalhos jovens com fibra reta, flexíveis o suficiente para dobrar sem quebrar. As vigas transversais são amarradas com tendões que se apertam quando molhados, criando juntas que se fortalecem nas tempestades. Isso não é um abrigo, é uma engenharia que impressionaria os arquitetos modernos. As paredes são obras-primas de isolamento. Uma camada interna de galhos trançados fornece estrutura. Depois, grama seca para isolamento. Em seguida, peles sobrepostas como pelo para dentro, costuradas com costuras impermeáveis. Finalmente, uma camada externa de placas de casca de árvore, dispostas como escamas para escoar a água. 4 camadas de materiais diferentes, cada uma servindo a propósitos específicos. Cálculos de valor ERE feitos por tentativa e erro ao longo de gerações. No interior, o espaço é organizado com precisão cirúrgica. Áreas de dormir elevadas em plataformas de galhos e peles fora do chão frio, longe de insetos rastejantes. Poços de armazenamento cavados no chão, forrados com casca, contendo carne seca, nozes, ferramentas sobressalentes. Uma lareira central com pedras dispostas para irradiar calor uniformemente, com a fumaça subindo por uma abertura deliberadamente projetada que cria fluxo de ar sem deixar a chuva entrar. Ela se lembra das histórias de sua avó sobre viver em cavernas frias, úmidas, disputadas com ursos e leões. Mas sua geração constrói lares. Eles escolhem locais com drenagem em mente, proteção contra os ventos predominantes, proximidade da água, mas acima dos níveis de inundação. Eles entendem conceitos que não seriam formalizados por 400 mil anos. A tempestade atinge com uma violência que achataria as tendas de acampamento modernas. Vento que poderia arrancar árvores. Chuva que cai horizontalmente. Mas dentro do abrigo, uma família de 8 pessoas permanece quente e seca. A estrutura flexiona, mas resiste. As paredes respiram, mas não vazam. O buraco da fumaça cria uma pressão negativa que, na verdade, fortalece a estrutura no vento. As crianças dormem pacificamente durante a fúria da natureza. Os adultos trabalham em ferramentas à luz do fogo, a tempestade é apenas um ruído de fundo. Eles conquistaram o próprio clima através da arquitetura. Não mais escravos de cavernas e clima, são mestres de seu próprio espaço. Criaram o primeiro interior da humanidade, um conceito tão profundo que cada edifício desde então é apenas uma elaboração de seu tema. Quando a manhã chega e a tempestade passa, o abrigo permanece intacto, exceto por padrões de água que mostram onde a chuva foi redirecionada com sucesso. Ela sai verificando por danos e não encontra nenhum. Sua casa enfrentou o pior da natureza e venceu. Neste momento, a humanidade deixou de ser vítima do ambiente e se tornou sua arquiteta.
O cheiro faria sua boca salivar a uma milha de distância. Não apenas carne cozinhando, isso é simples demais. Isto é culinária. Gordura derretendo em diferentes temperaturas, ossos de tutano estalando nas brasas, órgãos envoltos em folhas criando panelas de pressão primitivas. O banquete da noite não é apenas comida. É química, cultura e comunidade combinadas. Observa a preparação. Mulheres que passaram o dia processando plantas criam algo sem precedentes receitas. Cebolas selvagens em camadas com carne. Frutas amassadas em pasta, misturadas com gordura derretida, criando barras de energia que durarão semanas. Sementes moídas em pedra, misturadas com água e pedras quentes, produzindo o primeiro mingau. Elas não estão apenas cozinhando. Estão inventando a culinária. O abate da caça de hoje continua com precisão cirúrgica. Cortes diferentes para propósitos diferentes. Carne dura para cozimento lento. Cortes macios para selar rapidamente. Órgãos comidos crus por suas vitaminas. A mestre açougueira, uma mulher cujo conhecimento de anatomia excede o dos estudantes de medicina modernos, dirige o processo. Cada corte deliberado, cada porção atribuída de acordo com regras sociais complexas. O fogo não é uma única chama, mas múltiplas estações de cozimento. Fogo alto para selar, brasas para assar lentamente, fossos de cinzas para cozinhar no subsolo. Pedras aquecidas a temperaturas específicas para ferver água em fossos forrados com pele. É uma cozinha que funcionaria em qualquer restaurante moderno, apenas com materiais diferentes. As crianças observam, aprendendo que o fígado vai para as mulheres grávidas, o cérebro para os idosos, pois seus dentes ainda conseguem lidar com ele, o coração para os caçadores bem-sucedidos. Não uma distribuição aleatória, mas ciência nutricional aprendida através de milênios de observação. Elas veem como compartilhar comida cria laços mais fortes que o sangue, como a generosidade garante a reciprocidade futura, como um banquete é, na verdade, um contrato social. À medida que a escuridão cai, o comer se torna ritual. Histórias acompanham cada prato. A caçada é recriada com efeitos sonoros e gestos. Encontros perigosos com predadores são demonstrados. Todos riem do adolescente que caiu no rio. Mas, codificada no entretenimento, está a educação, como ler o comportamento dos cavalos, onde colocar as lanças, quais plantas complementam a carne. Os ossos contam sua própria história, quebrados para o tutano com ferramentas especializadas, raspados até o último pedaço. Depois, classificados alguns para ferramentas, outros para combustível, o resto armazenado para tempos de escassez. Nada é desperdiçado, porque o desperdício significa a morte. O banquete parece abundância, mas na verdade se trata de maximizar cada caloria. De barriga cheia, o bando relaxa ao redor das fogueiras que afastam a escuridão. É quando a linguagem se desenvolve, os planos se formam, a cultura se transmite. O banquete criou tempo de lazer para coisas além da sobrevivência. Cada conquista humana desde então, arte, música, matemática, existe porque os heidelbergenses aprenderam a cozinhar com eficiência suficiente para criar tempo para o pensamento. Amanhã, eles estarão com fome novamente. Mas esta noite, com gordura em seus rostos e carne em suas barrigas, eles são deuses de seu domínio. O banquete alimenta mais do que corpos. Alimenta o futuro. A última heidelbergensis não sabe que é a última. Há 200 mil anos, talvez na Espanha, talvez na África. Ela tem pouco mais de 1,5 metro de altura. Eles foram encolhendo, adaptando-se a climas mutáveis e comida mais escassa. Seu cérebro é, na verdade, maior que o de seus ancestrais, uma evolução desesperada tentando encontrar uma saída para a extinção através do pensamento. Mas alguns problemas não podem ser resolvidos apenas com inteligência. Ao seu redor, o mundo mudou. As enormes manadas de caça estão diminuindo. O clima oscila mais descontroladamente do que nunca. Eras glaciais se alternando com ondas de calor em meros séculos. Mas a ameaça real anda sobre duas pernas, fala com nova complexidade e carrega armas que voam mais longe do que as lanças dos heidelbergenses jamais poderiam.
O Homo sapiens chegou, e os heidelbergenses, os antigos mestres, são agora obstáculos. Ela se lembra das histórias de sua avó, de quando eles governavam da África à Grã-Bretanha, quando suas lanças eram as armas mais mortais da Terra, quando seus abrigos eram a arquitetura mais avançada da humanidade. Mas a memória não impede a extinção. A cada ano, menos bandos chegam aos locais de encontro tradicionais. A cada estação, os territórios encolhem à medida que os sapiens se expandem com tecnologias que os heidelbergenses não conseguem igualar. O fim não é violento, é gradual e depois súbito. As taxas de reprodução caem à medida que o estresse aumenta. As crianças aprendem as técnicas dos sapiens, tornando-se lentamente outra coisa. O cruzamento ainda carregamos seus genes. 1 até 2% do nosso DNA é um monumento à sua existência. Eles não se extinguiram tanto, mas se dissolveram em nós, sua identidade diluída além do reconhecimento. Observa ensinando sua filha a fazer fogo, sem saber que é a última vez que mãos de heidelbergenses passarão esse conhecimento para uma criança heidelbergenses. A técnica é perfeita, refinada ao longo de 400 mil anos, mas a perfeição não garante a sobrevivência. A evolução não recompensa o melhor, recompensa o mais adaptável. E os heidelbergenses, por mais magníficos que fossem, não conseguiram se adaptar rápido o suficiente a humanos que mudaram as regras. Seu legado nos cerca, invisível, mas essencial. Cada vez que nos reunimos ao redor de fogueiras, somos heidelbergenses. Cada vez que trabalhamos em grupos coordenados, planejamos caçadas ou construímos abrigos, estamos canalizando suas inovações. Eles nos deram o projeto para sermos humanos. Nós apenas o construímos melhor, mais rápido, com melhorias que eles não podiam imaginar. A última fogueira de cozinha se apaga. A última lança encostada, sem uso, contra um abrigo que desabará sem manutenção. Os últimos olhos que viram o mundo através do entendimento heidelbergenses se fecham para sempre. 600 mil anos de domínio terminando não com um apocalipse, mas com um sussurro. No entanto, em cada ser humano vivo, seus fantasmas persistem. Em nosso DNA, nosso comportamento, nossos sonhos de fogo e companheirismo, somos seus filhos, mesmo que tenhamos esquecido seus nomes. Cada conquista humana se ergue sobre as fundações que eles lançaram com mãos que podiam esmagar pedras, mas que em vez disso escolheram moldar pícelas em ferramentas, em arte no amanhã. A noite caiu sobre os gigantes, mas o amanhecer deles se tornou o nosso. Somos heidelbergenses, refinados e renascidos, levando seu fogo adiante para futuros que eles imaginaram, mas nunca viram. Os gigantes se foram, mas nós somos o seu monumento, andando, respirando e construindo sobre os planos que eles desenharam em madeira, pedra e sangue, 400 mil anos antes de aprendermos a escrever sua história.